Então, olha só que interessante aqui no nosso quadro, voltando para o nosso quadro aqui. Olha que legal. No quadro do nosso querido irmão, olha que legal. Nosso irmão Laurence Olson. Olha o que ele faz. Ele pega aqui o Seol ou Hades, que é o mundo invisível, as regiões dos mortos. Ele coloca o paraíso e o grande abismo um próximo do outro, mas é intransponível. Pode ver que ele põe aqui Abraão, ó, até cita. Mas peraí, pastor, então quer dizer que esse paraíso não era para ser aqui em cima, aqui assim, perto do céu? Não podia ser aqui do ladinho do antes de entrar nas bodas do Coré? Podia, né? Mas ele colocou lá embaixo, tá entendendo? Mas ele colocou aqui embaixo só para dar uma ideia de um lugar, tá? Não que necessariamente seja aqui, tá? Mas vem cá, o grande abismo já é o inferno, pastor? Já é esse lago de fogo e enxofre, pastor? O que vocês acham, irmão? Aí confundiu, pastor, agora. Porque agora tem o Seol Hades, o mundo inferior dentro da terra, lago de fogo e enxofre, o Geena, ou seja, a segunda morte. Já não é aqui onde está o rico, pastor? Ele coloca outro inferno aqui e chama Seol Hades. Aqui tem o Seol Hades, mas é o Geena. Tem diferença? O que vocês acham, meus irmãos? Ainda tem um poço do abismo. Que papo é esse, poço do abismo, pastor? Lembram que a Bíblia fala que tem demônios que serão soltos só nos últimos tempos, irmãos? Lembra disso? Tem demônios que foram reservados só para os últimos momentos. Ô, Está pastor, entendendo? Ah. e o demônio dele é a medusa, né? É, ele faz uma ideia, né? Apocalipse 9, lembra? De várias cabeças, né? Tal. Então, irmãos, aqui estão enxergando? Deixa eu tentar explicar para vocês. Quando alguém morre, deixa eu fazer essa pergunta aqui para vocês. Vamos lá. Quando alguém morre, ele vai para onde? O crente vai para onde e o ímpio vai para onde? Bom, já responderam, né? Primeira parte, paraíso. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Com relação ao ímpio, Aonde fica esse paraíso? geograficamente, não faço ideia. E o rico que ficou lá no lugar de tormento, onde fica? O senhor está Tá perguntando entendendo? geograficamente mesmo, né? Eu tô Não, pensando em tudo. espiritualmente falando também. Notem que, assim, na nossa cabeça, quando a gente morre, a gente já vai direto para o céu, não é? Para a vida eterna, não é? Mas e o grande julgamento? Não aconteceu. Estão entendendo, irmãos, como é interessante essas... São perguntas simples, que a gente convive o tempo todo, mas a gente nunca gastou tempo para refletir, para pensar, para... Tem aqueles que vão pensar que quando uma pessoa morre, ele fica inerte, ele fica dormindo até o dia do juízo, não é assim? É. Tem base, Eclesiastes. Pode falar, Felipe. Tem uma coisa muito interessante. Sempre gostei do assunto, mas nada me impactou tanto a respeito, não só do Apocalipse, mas eu estava lendo o livro do N. Gruden, né, a respeito do assunto, e chegou a parte do juízo final. Eu nunca fui tão impactado a respeito do assunto do juízo final como eu fui agora lendo o livro do Gruden. Porque ele fala que no grande juízo serão julgados tanto ímpios quanto os cristãos, Sim. quanto os salvos, quanto os escolhidos. Claro que ali há um julgamento diferente para ambos, né? Sim. Uns para a vida e outros para a morte, para a segunda morte, né? Mas ali para os que, né, os que são salvos, que serão recompensados, né? Quais são os nossos tesouros que nós estamos guardando no céu, que nós estamos juntando para o céu? Essa é uma grande questão, mas nós também seremos julgados, onde serão abertos os livros. O que nós Sim. estamos fazendo nas nossas vidas hoje como cristãos? E aí É onde aquilo que o senhor entra... falou a respeito, até acho que foi na igreja que a gente comentou, dos calvinistas e dos arminianos, né? Sim, Por ser calvinista, então, eu sou predestinado, então, não, por ser salvo, então não farei mais nada? O que nós exatamente. estamos fazendo, né? E você vê, filho, como o estudo ele é precioso, porque te despertou algo, te acendeu algo, né? Por exemplo, eu sei que você é
piedoso, que você já tem um conhecimento, mas existem momentos na nossa vida que uma informação serve como uma bênção de renovação. Porque a gente fala, poxa vida, peraí, eu estou salvo, tudo bem, mas eu vou passar por um juízo. É. E esse juízo não é de condenação, é um juízo de recompensa. Aí fica claro aquela ideia dos galardões, das pedrinhas nas coroas. Lembra que a gente ouve desde criança, as pedrinhas que a gente acumula, a gente ganha uma alma, põe uma pedrinha. Mas parece bobeira, mas isso tudo é muito sério. Por isso que a Bíblia fala, né? Abre a tua mão e mostra as tuas obras. Minha vida nos livros, né? Hã? O que eu quero que seja revelado, né? Isso, e muitas vezes a gente vai chegar lá no céu falando assim, Senhor, eu estou esperando tanto, e o Senhor chega para mim e fala, filho, entra só. Lembra que uma vez eu comentei para vocês que vai ter gente que vai entrar no céu, que nem galinha sapecada, lembra de galinha sapecada antigamente? Que o pai e a mãe comprava galinha, mandava matar, aí depois você pegava ela, tirava as penas, né, tirava as penas no caldeirão de água quente, molhava ela e arrancava, e depois você sapecava no fogo, lembra? Quem não conhece, quem já lembra disso? Galinha sapecada? Lembra? Eu lembro. Quem não conhece isso é simples. Quando você está fazendo comida lá, que você queima os pelinhos do braço. Sabe aquele cheirinho de cabelo queimado? É o cheiro de galinha sapecada. Tem crente que vai chegar lá no céu, você vai olhar assim para ele e falar, irmão, né? Tá aqui no céu, mas cheiro de crente sapecado, né? Ou seja, chegou quase lá na labareda do inferno e a mão poderosa do Eterno pegou, queimou, né? Queimou todos os pelos. Chegou no céu. Tá no céu, tá morando, como dizia Spurgeon, nas favelas celestiais. Mas e os galardões? E a vida, né? Que você poderia ter feito, realizado, aí onde entra aquilo que aprendemos. Nós não fazemos obras para sermos salvos. Fazemos obras porque somos salvos. As obras nos validam. Por isso que aqui, irmãos, entra a obra em tudo. A obra do sentimento, da entrega, da doação, a obra de fato como obra, entendeu? Então, essa leitura que o Felipe fez, isso é muito legal, irmãos, porque, por exemplo, né, voltando à pergunta, então, quando morremos, ficaremos em algum lugar, e os ímpios que morrem ficam em algum lugar. O que vocês acham que é? Como que é? Vamos lá, Aline, fala lá, você tinha... Eu acho que agora, pensando bem no sono eterno, eterno não, inerte, né? Como você falou. Eu penso assim agora, mas não sei, não tenho certeza. Agora ela tá tonta igual tonta. Tô tonta. Então, por isso que essa matéria vai ser legal, Aline, porque a gente vai debater, vamos comentar, vamos aprender juntos. E como eu disse, irmãos, eu também, é uma das matérias que eu mais gosto, mas eu estou aprendendo o tempo todo, entendeu? E outra, só para vocês terem uma ideia, eu já mudei de pensamento sobre algumas doutrinas. Eu pensava de um jeito, estou pensando de outro jeito. E amanhã eu posso voltar a pensar daquele jeito. E eu estou aberto a essas mudanças. Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Aí eu fico em dúvida. Então, agora, Johnny, pode falar deles. Não colocando uma vírgula, igual a Testemunha de Jeová coloca, não estarás hoje no paraíso. Tá bom. Tem aqueles que negam a condenação eterna, porque como pode um Deus de amor condenar o seu filho eternamente? E os Testemunhas de Jeová, por exemplo, como outras seitas, vão falar que essas pessoas elas vão ser destruídas e não vão sofrer, mas vão passar por uma destruição. Seria muito bom se fosse destruído, né, irmãos? Mas Jesus não disse isso, né? Jill e Johnny, nossos irmãos cristãos sertanejos, dupla Jill e Johnny, o que vocês têm a dizer? Ô, pastor, eu acredito ser planos espirituais assim, o Hades não sendo propriamente o inferno, onde a pessoa vai diretamente, mas um pré-inferno, e o paraíso da mesma forma. A pessoa não estará lá no céu, mas assim, não é a plenitude de estar no céu, né? Certo. Será que isso daí você aprendeu aqui conosco no seminário ou essa é a sua ideia? Não, já ouvindo assim, né, desde quando me converti na igreja, entre pregações e ensinos,
fui elaborando essa consciência. Acredito Joia, ser Johnny. isso. Tá bom. E Johnny? Jill, aliás? É o Johnny mesmo. Não penso diferente, não. Eu até lembrei aqui, eu não sei se o Hades ou Sheol eram, de fato, um local onde eles faziam a queimada, né, daquilo que eles tinham de lixo. E eu acho que a ilustração que Jesus traz quando faz menção, me parece ser, inclusive, o que o Felipe mencionou, né, um lugar de tormenta, para que eles pudessem compreender que não é, obviamente, a segunda morte, mas é um lugar de sofrimento do qual está reservado para aqueles que, obviamente, não tiveram essa relação com Cristo quando tiveram a oportunidade de fazer. Exatamente, meu irmão. Tem tudo a ver o Hades, tem tudo a ver o Seol, mas principalmente o Geena. Essa expressão Geena, ela tem tudo a ver com essa ideia do lugar de destruição. No desenho que a gente mostrou, vocês podem ver que eu vou mostrar aqui de novo para vocês. Ó. É o Geena. Um lugar de... Tá vendo? Ele coloca até aqui o Geena e vai citar alguns textos de Apocalipse. Mas também o Hades era esse lugar de queima, onde tinha um fogo, que Jesus diz que o fogo nunca se apaga e que é um lugar de tormento, né? Que é o Seol também. Tanto o Hades, Seol, como o Geena são lugares para os mortos. São regiões dos mortos. Entendeu? Agora, deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Por isso que eu fiz a pergunta, Gil, e falei se você tinha aprendido no seminário, porque eu já mencionei em algumas aulas isso. Na realidade, tanto o paraíso quanto o Hades, logo que morremos, são lugares espirituais, é óbvio, né? Senão a gente saberia o lugar e o endereço. Mas eu costumo usar essa figura de linguagem, que ainda não é o céu propriamente dito, e nem o inferno propriamente dito na sua inteireza, mas são salas de estar celestiais e salas de estar infernais. Estão entendendo? Porque ainda o desfecho final não chegou. Pode ver, é o paraíso, ou seio de Abraão, é uma sala de estar dos lavados e remidos, que já desfrutam de uma graça da eternidade, mas não passaram pelo juízo, como o Felipe lembrou do texto do Gruder. Assim também quem foi condenado. O lugar do morto, lá que o rico está, é uma sala de estar infernal. Entenderam? Por isso que ali, tanto para... Não importa, uma pessoa que morreu sem Cristo, ela vai para essa sala de estar infernal. Uma pessoa que morreu com Cristo, ela vai para esse lugar dos mortos, que já é uma sala de estar angelical, eu diria. Entendeu, irmãos? Ficou claro? Pastor, mas é o lugar dos mortos, mas há uma diferença, é um paraíso, é intransponível. Aonde fica? É debaixo da terra? No céu? Meu irmão, eu não sei, eu só sei que eu quero ficar no céu de Abraão e no paraíso, tá bom? Isso é essencial, né? O que não é essencial? O lugar, a região, é debaixo da terra, tem, né? Tá entendendo? Ficou claro? Tá bom? Até aí tudo bem? E agora, irmãos, para a gente ir para o último ponto, que é o mais importante, na minha opinião, de como ler o livro do Apocalipse de uma forma onde a gente minimize os erros teológicos. Porque, irmãos, você há de convir comigo que existem pelo menos alguns livros que tratam sobre esse tema, livros sagrados. Existem muitos livros bons, de grandes teólogos, mas a gente tem que lembrar de o seguinte: existe uma revelação sobre o Apocalipse. Ponto final. Qual que é a revelação sobre o Apocalipse? Ou sobre as doutrinas dos finais dos tempos? É só o livro de Apocalipse? O que vocês acham? Daniel também, né? Escrituras, pastor? As escrituras? Sim, mas qual dos livros nas escrituras, o pastor Johnny já disse, são os livros que tratam desse assunto do fim?
Daniel, Zacarias, né? Os próprios evangelhos pelas falas de Jesus, né? Exatamente. As cartas de Paulo, Ex- as cartas de Exatamente. Paulo. Ou seja, há um conglomerado de textos. Primeiro lugar, livro de Apocalipse. Segundo lugar, livro de Daniel. Epístolas de Tessalonicenses, algumas porções das cartas de Paulo. Algumas porções da carta de Pedro. Parte dos textos de Judas. Livros de Zacarias. Ou seja, partes de Isaías. Percebam, existem alguns livros que tratam sobre os finais dos tempos, profecias sobre os finais dos tempos. Então, como que a gente faz uma leitura aonde a gente aprenda a debater o essencial sem errar menos? Quando a gente pega todos esses textos, meus irmãos. E aqui eu quero passar uma lição de casa para vocês. Vai ser até um trabalho extra para aqueles que quiserem fazer, tá? Esse vai ser um ponto. Eu vou passar vários trabalhos extras. Dentre os trabalhos extras, vocês vão ter a possibilidade de escolher. Mas um desses é o seguinte. Sabe aquela... Você tem aí na sua mão, na sua casa, a revista atualizada, irmãos? Vocês têm a revista atualizada? Tá aí facinho? Quem tem a revista atualizada facinho aí? Pega ela lá. Ou a corrigida também. Ou pode ser, quem sabe, a revista... Deixa eu ver aqui. A revista Fiel. Aquela... Eu tenho atualizada, pastor. Tem, ótimo. Pega aí, então. A corrigida Fiel também. Deixa eu ver se ela tem aqui. Mas existem várias versões. Deixa eu ver. Deixa eu ver um exemplo. Vocês vão amar essa lição de casa, meus irmãos. E hoje eu gastei esse tempão todo aqui com vocês, meus irmãos, porque esse é um assunto muito complexo. Eu não queria ir para os livros agora, livros teológicos, sem gastar esse tempo explicando tudo isso para vocês. Mas nessa minha versão aqui, nessa minha da revista Fiel não está. Eu tenho outra aqui que tem. Essa daqui. Ó, abram em Apocalipse capítulo de número 1. Essa minha versão aqui é a... Seria a Fiel, mas essa daqui tem. Quer dizer, é uma impressão antiga, gosto bastante dela. Olha que legal. Abriram em Apocalipse 1? Sim. Vocês já fizeram a consulta dos textos em rodapés? Vocês costumam utilizar os textos que estão nos rodapés, não simplesmente aqueles que aparecem como o significado de uma palavra? Engraçado, pastor. Parece que passa um filme na cabeça, mas foi a primeira dica que o senhor me deu para estudar o livro de Apocalipse, isso lá anos atrás. Pois é. Entendeu? Eu não posso deixar de falar isso, sabe por quê, filho? Porque foi uma das formas mais ricas pela qual eu fui ministrado no livro de Apocalipse. Por que, por exemplo, irmãos, eu gosto de debater, comentar, argumentar, discutir com pastores e pensamentos e nado nessas águas com toda tranquilidade, mesmo quando vem uma correnteza forte, me leva para alto mar, eu volto e eu não tenho medo, sabe por quê? Por causa disso que eu vou passar para vocês agora. Como assim, pastor? Olha, no momento em que eu passei para esse livro para o Felipe, antes de passar esse livro, eu passei essa lição de casa. Porque o que acontece, irmãos? Quando eu pego um livro como esse e leio, a ideia do autor
ela passa a ser a minha ideia pré-concebida. Quando eu pego uma Bíblia, que é muito boa, por sinal, eu tenho muitas aqui, não sei se dá para vocês verem, aqui é todas as minhas Bíblias de estudo. Até parei de comprar um pouco de Bíblia de estudo. Falei, já tenho bastante, não preciso, a não ser quando sai uma nova, aí eu vou lá e uma muito boa, por exemplo, como foi a Bíblia de Genebra, uma das que eu mais gosto. Mas, por exemplo, a minha Bíblia Vida Nova, pastor Russell Shedd, excelente, excelente. A não ser quando sai uma realmente muito boa, eu vou lá e compro. Mas o que acontece? Quando você pega uma nota de rodapé, por exemplo, aqui, ó, vou abrir em Apocalipse capítulo 1, olha que interessante. A Bíblia do Shedd. E eu estou passando aqui para vocês, porque isso vai ser fantástico para a vida de vocês, meus irmãos. Quando você pega a Bíblia, por exemplo, do Shedd, essa Bíblia do Shedd, irmãos, você sabe, né? Pastor agora com 50, as letras estão pequenininha demais. Olha, vou começar a pedir aí de presente uma lupa, viu? Porque eu vou te falar, viu? Tô conseguindo enxergar, mas ó, tem que afastar bem, viu? E 50, olha só, na Bíblia do Shedd tem, não sei se vocês vão conseguir ver. A Bíblia do Shedd vão ter notas laterais, notas de rodapé, e vão ter os textos aqui, ó. Aqui, ó. Os textos paralelos. As referências cruzadas. Nós chamamos isso de referências cruzadas. Guarda essa palavra, meu irmão. Isso é uma pérola. Referência cruzada. Referência cruzada. Quando você pega uma Bíblia de estudo e lê, o Shedd é um homem de Deus. Certo, irmãos? Tem dúvida disso? Eu não tenho. Mas ele poderia ser um teólogo liberal. E a informação liberal dele passaria a ser uma informação tão apreciada quanto a revelação. Estão entendendo? Então, quando alguém fosse comentar sobre o capítulo 1, 2, 3 de Apocalipse, eu ia dizer o seguinte: não, as 7 cartas do Apocalipse, as 7 igrejas do Apocalipse, são 7 eras, porque o Shedd diz que é 7 eras. Entenderam? Porque a gente lê, não entende, a gente vai para o rodapé, e aquela dúvida que nós tínhamos, ela foi suprida por um professor. E é isso que eu quero que vocês entendam com as referências cruzadas. Quem deve ser o supremo professor de vocês sobre os assuntos dos finais dos tempos? É o próprio autor. É o próprio autor do livro. Como assim, pastor? Se nós, quando pegamos aqui Apocalipse capítulo 1, na versão, na revista e atualizada, quando nós lemos aqui, irmãos, olha só, na minha Bíblia está assim, lá embaixo, na referência cruzada, pode ver que está 1,14. Tem na Bíblia de vocês algum texto em Apocalipse capítulo 1? Que textos que estão junto com o capítulo 1, logo nos primeiros versículos? Deixa eu falar mais uma coisa. Vocês estão entendendo o que são referências cruzadas ou não? Talvez alguém está com dúvida aí. O que seria referência cruzada, irmão? Referência cruzada é isso. Você abre uma Bíblia, e aí você está lendo ela, por exemplo, aqui, ó, que nem nessa minha Bíblia aqui, ó. Apocalipse capítulo 1, versículo 1. Quando eu estou lendo Apocalipse 1, geralmente, ó, nessa minha Bíblia, logo de início tem um número 1 no versículo 1. E aí, quando eu vou para esse versículo 1, ele está me mandando para João 3,32. E João 8,26. E João 12,40. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer, enviando-as pelo seu anjo, as notificou ao seu servo João. Nessa minha Bíblia, que é tradução João Ferreira de Almeida, de acordo com os melhores textos em hebraicos e gregos, é a 12ª impressão de 1996. Essa versão, que é
na minha opinião, é com os melhores manuscritos, né? Mas não, foi uma edição da Juep aqui. Eu não sei te dizer se é a corrigida fiel. Eu acho que é a corrigida fiel, tá? Ela está me encaminhando para o Evangelho de João logo de cara. Na minha versão, eu estou aqui, que é a revista aí atualizada, ela vai ter uma referência cruzada só em João 1,4. Na Bíblia de vocês tem alguma referência cruzada aí em algum texto? Eles te mandam para algum outro texto bíblico? Eu estou sem a de estudo aqui, mas provavelmente sim. Pelo menos as que eu, de fato, tenho contato, todas geralmente me direcionam. Mas Na eu estou NVI. falando principalmente, pastor Johnny, aquelas Bíblias, que nem aqui, ó, peguei a revista e corrigida. Essa minha aqui, ó, revista e corrigida, tá? Eu estou falando na Bíblia que não tem comentário embaixo. Só Ok. tem os textos, como eu falei, referências cruzadas embaixo. O que eu gosto dessas Bíblias, ó, que nem essa daqui, ó. Logo, na revista e corrigida, ela me manda para João 3:22, 8:26, 12:49 e capítulo 4, 1 e 22:16. Ela me manda para vários textos bíblicos lendo o versículo 1. Conseguiu ver na Bíblia de vocês, irmãos? Denis, conseguiu ver? Pastor, na minha aqui eu tenho a NVI. A NVI eu acho que não trata, né? Ela manda João 12:49, 17:8 e 19. Na NVI ela tem poucas referências. Um dos defeitos da NVI, que eu particularmente não gosto muito, é porque ela não tem muitas referências cruzadas, pelo menos das versões que eu tenho. Na minha aqui, ela manda... ela cita poucos textos bíblicos, bem poucos. Gil, A revista aí atualizada tem muito. a revista é atualizada e a revista e corrigida. São muito boas. A revista e corrigida, ó, só para vocês terem uma ideia, irmãos, essa tradução minha corrigida, tá vendo aqui, ó? Deixa eu pegar aqui para vocês. Ó a quantidade de textos aqui que ela tem. Tá vendo? Referências cruzadas. Então, o que eu fiz quando eu era novo convertido, irmãos? Aí que foi legal demais. Eu lia na revista e corrigida. Então, eu ia ler, por exemplo, eu falei assim, eu vou conhecer o Evangelho de João. Ou melhor, eu vou conhecer o Apocalipse. Eu não sei se foi uma ideia minha ou se alguém me instruiu. Eu acho que foi uma ideia minha, porque uma lição como essa não iria perder. Para eu entender melhor, o que eu fazia? Eu lia o capítulo 1 todinho, por exemplo. Aí, depois eu voltava lendo ele novamente com os textos cruzados. Então, muitas vezes, só para vocês terem uma ideia, eu pegava um bloco, como, por exemplo, do versículo 1 ao versículo 3, e ficava quase uma semana lendo só Apocalipse do 1 ao 3, porque ele manda você ir para tantos textos bíblicos que você começa a assimilar todas as profecias que tratam sobre esse tema. Então você vai para Daniel, você vai para Zacarias, você vai para Mateus, você vai para Tessalonicenses, você não sai quase de 5 versículos do Apocalipse. Por que eu estou falando isso para os irmãos especificamente sobre o livro de Apocalipse? Porque, irmãos, referências cruzadas é uma bênção para a Bíblia toda. Vocês estarão aprendendo lá na frente, na matéria de hermenêutica, que uma das formas de fazermos interpretação são com textos paralelos, ou seja, porque a regra áurea da hermenêutica é a Bíblia interpreta a ela própria. A Bíblia traz a revelação dela própria. Pensem comigo, irmãos. Se eu estou estudando sobre algo dos sinais dos tempos, eu tenho que ir na mente do Espírito Santo para tentar compreender o que ele deixou para nós como revelação. Aí depois que eu ler e reler os textos bíblicos, apocalípticos e os textos paralelos,
aí sim eu vou para os livros. Estão compreendendo? Porque aí eu monto um quadro, ou quando eu monto um quadro, eu posso até dizer, olha, esse quadro eu montei dessa forma, mas ele pode ser aqui, essa profecia pode ser acolá, isso pode ser depois daqui. Vocês estão entendendo onde eu quis chegar? Estão compreendendo? Deu para compreender? Gil, deu para compreender, Johnny? O Felipe aprendeu isso há muito tempo atrás, né, Felipe? Que nem você falou, você teve a nostalgia, né, Felipe? E foi bom para você, Felipe, essa instrução na época? E é útil até hoje, pastor. Eu acredito que, sim, irmãos, uma das coisas que eu mais gosto de fazer, e aqui eu já tinha dito, mas fica como bom de estar sendo gravado, é isso. Eu já passei para vocês e eu indiquei uma Bíblia, vou até mostrar novamente no meu smartphone, que é essa daqui. Que é a My Bible. My Bible. Eu hoje, né, pra vocês terem uma ideia, irmãos, eu amo estudar, vocês sabem disso, eu não abro mão de estudar, de aprender. Mas a minha devocional, eu não faço a minha devocional com Bíblia de estudo. A minha devocional é só com texto sagrado em português. Ponto. Por quê? Porque eu quero ver Deus falar para mim e comigo no que Ele deixou como revelação. Pastor, e depois da devocional? Aí os meus estudos, como que eu faço? Textos paralelos. E depois dos textos paralelos, pastor? Textos originais. E depois dos textos originais, pastor? Comentários bíblicos. O comentário bíblico, o livro bíblico, é a minha última forma. Por exemplo, hoje, irmão, só para vocês terem uma ideia, com esse advento da tecnologia, o que eu tenho feito? O ano passado eu ganhei de presente de aniversário, eu ganhei um Kindle. Um Kindle. Né? Um Kindle. E aqui no meu Kindle, olha lá, na parte bíblica onde eu estou lendo. Eu estou lendo um texto bíblico e eu estou lendo no meu Kindle a Bíblia na NVI. E eu gosto de ler a Bíblia esporadicamente, por exemplo. Agora eu li na minha última vez que eu li a Bíblia na NVI, eu quis ler mais uma vez na NVI. Mas aí eu paro e falo assim, não, agora eu vou ler na corrigida. Eu leio toda a Bíblia na corrigida. Aí eu paro a corrigida. E aí eu vou ler na atualizada. Aí eu vou ler nos melhores manuscritos. Eu gosto de diversificar a minha devocional. Épocas por época. E como eu vou lendo a minha Bíblia, eu faço o seguinte também. Eu abro o meu My Bible. Hoje essa é uma lição de casa que eu faço. Acho que acabou a minha bateria. Acabou a minha bateria. E lá na minha My Bible, o que eu faço? Enquanto eu estou lendo aqui, só para vocês terem uma ideia, eu pego na My Bible e vou consultando os textos paralelos de alguma palavra, facilitou muito, porque eu não preciso ter 5 Bíblias comigo. Até mesmo na minha devocional, eu falo, mas o que está dizendo na revista e corrigida esse texto? E vou lá e consulto. O que está dizendo aqui na King James? E vou lá e consulto. Então, isso me enriquece muito a minha devocional. E aí, quando eu me paro num ponto que eu quero estudar, eu vou para os originais. E por último, que eu vou nos livros. Por que eu estou falando tudo isso, meus irmãos? Qual é a lição de casa e é um dos trabalhos extras que eu quero que vocês façam e vai ficar como uma opção, tá? Porque ele é puxado, esse exercício é puxado. Você vai pegar uma revista atualizada ou revista corrigida e vai ler todo o Apocalipse de João com todas as referências cruzadas. Aí você fala assim, pastor, mas isso é tranquilo. Mas muitas vezes ele te manda para Daniel capítulo do 5 ao 7. Tá entendendo? Ele te manda você ler Tessalonicenses inteiro, não é um pedaço. Então é uma leitura prolongada. Mas qual que é o grande benefício disso, meu irmão? O grande benefício é que todas as profecias sobre a volta de Jesus, você vai ler. Todas as profecias sobre o anticristo, você vai ler. Todas as profecias sobre a besta, você vai ver. Isso tudo vai formar dentro de você uma riqueza teológica tão grande
E quando você for argumentar com qualquer pessoa, você vai falar, interessante, mas tem um texto lá na Bíblia que ele diz algo que pode abrir uma janela aqui. Por quê? Porque você foi no original, ou você foi no texto, pelo texto. Compreenderam, meus irmãos? Ficou claro essa questão de referências cruzadas? Ajudou? Querem tirar alguma dúvida? Querem tirar alguma dúvida? A gente está encerrando. Olha aí o bebezão. Glória a Deus. A bebezona, né? É a filhona. Deu para tirar alguma dúvida, pastor Johnny, Jill, Denis e Aline? Porque vocês, assim, o Felipe já sabe disso, né? Deu para... Foi esclarecedor, pastor. Foi esclarecedor? Por exemplo, Pastor, irmãos... Os livros eu estou pensando em comprar pelo Kindle. Eu já tenho Kindle. Eu tenho alguns livros que eu já estudo pelo Kindle. Maravilha. Assim, eu gosto de alguns, eu gosto de tê-lo mesmo, assim, né? Sim. Mas alguns, depende do tipo do livro, eu compro pelo Kindle, que é muito caro. Sim, vale a pena, né? Eu vou estar lendo pelo Kindle. E eu não sei se você sabe, meu irmão, depois até eu te dou umas dicas sobre o Kindle, sobre algumas coisas, como manuseá-los também, mas assim, o Kindle hoje ajuda muito. Por exemplo, eu fui viajar, irmãos, eu levei o meu Kindle. Se eu quero ler um tal livro, eu abro ele e tem uma quantidade absurda de livro. Então, e assim, essa questão das letras, né? Ó, as letras para velhinho, olha lá, ó, acho que agora dá para ler, né? Se não der, pastor, aí... Pastor, eu tenho no celular. Né? Eu tenho no celular e tenho o Kindle, também. Né? Mas o Kindle, no celular também dá. O maravilhoso do Kindle é que ele não machuca os olhos, né? Ele realmente é como um livro, é admirável. Bom, vou concluindo, gente. Concluindo aqui. Ficou alguma dúvida? Deu para entender esse ponto último que eu falei, irmãos? Por quê, irmãos? Só para a gente fechar aqui, ó. Aquele quadro é muito lindo e maravilhoso, mas foi a leitura do nosso irmão. Estão entendendo? O que Deus quer de nós? Que a gente tenha a nossa leitura. Que a gente aprenda com a leitura do irmão. Que a gente aprenda com a leitura daquela igreja. Que a gente possa estar aberto a várias opiniões e estar preparado para aquilo que acontecer. Irmãos, parece bobeira tudo isso sobre o finais dos tempos, mas lembra qual foi a pergunta dos apóstolos para os anjos? Para Jesus? Jesus, quando que o Senhor vai vir restaurar? E Jesus disse o quê? Pregue o evangelho, expanda o reino. E depois, os anjos disseram o quê para os apóstolos e discípulos? Por que estão olhando para cima? Vão trabalhar. Tem muita coisa para vocês fazerem. E estamos até hoje fazendo trabalho. Estão entendendo? Então, tem vezes que a gente fica esperando os sinais e aqueles que fecham e marcam a data, olha os erros dos adventistas, olha os erros de outras seitas que dataram, alguns pastores que ficaram datando a volta. Estão entendendo? Mostrando quem é a nação ímpia, quem é... Irmãos, os sinais eles vão aparecer. E o importante, sobretudo, não é dizer quem está certo, quem está errado. As escrituras estão certas. Esses assuntos são assuntos dos fins. A palavra apocalipse, que nós temos como revelação, o termo no original é tirar a venda, tirar o véu. Estudar sobre profecias é tirar os véus e aprender. Quando Jesus estava para vir sobre essa terra, era um véu. Ele veio, pregou, e para muita gente, as pessoas estavam com o véu. E graças a Deus, esse véu foi arrancado, Cristo foi glorificado, mas percebam, os próprios judeus não viram Cristo como o Messias. Os fariseus, no caso, viram ele como um impostor. Estão entendendo, meus irmãos? Ficou claro então, meus irmãos? Ficou joia? Beleza? Espero ter sido útil. Na próxima aula a gente já vai começar a entrar mais nos livros e a gente vai começar a passear. Então leiam o livro-texto, leiam Gruden e vamos embora. Eu indico vocês estarem lendo o livro-texto em primeiro lugar, mas quem puder ler mais livros, e aqueles irmãos que forem ler mais livros, outros livros sobre o tema, ganharão pontos extras. Tá bom, meus irmãos? Fechamos assim? Alguma dúvida? Ok, pastor. Pastor, eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer.
Não, a respeito dos livros, o livro-texto, a parte 7 do Gruden e qual outro mais? Livro-texto? Não, o livro-texto é o livro do Erickson, né? O primeiro livro é o livro do Erickson. E a E parte depois 7? é a parte 7 do Gruden, tá bom? Ok, Fechou? fechou. Tá bom, meus irmãos? Por enquanto eu tenho ele aqui em PDF. Então, até comprar, manda ver, manda ver na leitura e depois compra o livro para abençoar o autor e a editora. Como todo Ok. material que a gente indica aqui, a preferência sempre é que comprem, irmão, comprem, mesmo tendo essas facilidades, né, para que a gente possa abençoar muitas vidas. Tá bom, meus irmãos? Eu sei que talvez hoje assim foi joguei muita informação, não trabalhamos num ponto, mas eu queria hoje, meu propósito principal foi mostrar essa evolução. Por que não pensavam e começamos a pensar? E por que eu fiz essa defesa? Para explicar que os nossos irmãos do passado, eles de fato, não foi da vontade de Deus que eles trabalhassem nesse momento. É da vontade de Deus que nós trabalhemos sobre esse tema nesse momento. Eles foram pregadores e foram úteis para a pregação do Evangelho num outro contexto. Nós seremos úteis nesse contexto. Mas não é o fato deles não terem tido a revelação que o que eles fizeram é descartado. Pelo contrário, eles foram gigantes, os nossos irmãos da Reforma e pós-Reforma. Assim como nós temos que continuar sendo gigantes na nossa maneira de viver piedosamente, fidedignamente, pregando o Evangelho e ensinando as pessoas, sem praticar nenhuma heresia, tá bom? Porque eu quero ir para o céu e eu sei que você quer ir para o céu. Então, que Jesus prepare a gente para o céu. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Amém. Amém, pastor. Amém. Valeu. Eu vou encerrar aqui a gravação. Denis e Aline, fique só mais um minutinho, que eu queria dar uma palavrinha com vocês dois, tá bom? Então, demais irmãos, tem mais alguma dúvida? Não? Passamos um pouco até do horário, desculpem, tá bom, meus irmãos? Geralmente a gente gasta meia hora, hoje gastamos 12 minutos a mais. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos. Até terça que vem. Ok, pastor, graça e paz. Graças a Graça Deus, e paz. pessoal. Até logo. Até mais. Deus abençoe. Até amanhã, filhote. Até amanhã, pastor.